Boa noite para vocês, irmãos. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19, na sequência daquilo que temos trabalhado nas últimas semanas. Hoje vamos entrar em questões altamente polêmicas, algumas que doem, que nos custam muito caro, mas é palavra de Deus, se é palavra de Deus, então deve ser considerado, deve ser observado, nós devemos ser confrontados à luz dessa palavra mesmo. E que a gente abra o nosso coração, não tentando, em confronto com as Escrituras, legislar no sentido de tentar advogar pela nossa própria causa, mas que a gente possa colocar o nosso coração diante do altar, reconhecendo as nossas dificuldades e as nossas misérias. Eu conheci um cara uma vez que ele dizia assim, eu tenho uma certa dificuldade com algumas coisas da Bíblia. Aí eu perguntei para ele assim, mas com que parte? Ele falou, com todas. E eu fiquei muito admirado da sinceridade dele, porque, de certo modo, essa sinceridade não é contraditória ao Evangelho. Ele dizer que tem dificuldade não significa que ele ainda assim não era um bom cristão, no sentido de que ele orava, dizia, Senhor, olha a minha dificuldade. O meu coração às vezes quer se inclinar para outras coisas, né? E então ele, com muita humildade, com muita reverência, optava por viver segundo o que Deus falava e não segundo aquilo que ele sabia ou aquilo que ele sentia. Nessa noite nós vamos ter o desafio de fazer a mesma coisa, porque Jesus, quando começa a falar de alguns princípios, ele começa a tornar as coisas muito caras. E aí a gente precisa, mesmo assim que doendo na nossa carne, escolher por aquilo que Jesus está dizendo que é melhor. Beleza? Hoje o Narlo está viajando, viu, irmãos? Ele mandou um abraço para todos vocês, ele que tem lido o texto todas as semanas, é a voz mais bonita da nossa comunidade. Então, como não tinha outra voz tão bonita, eu escolhi o Rafael, porque ele não é a voz mais bonita, mas o resto é muito bonito, né? Glória a Deus por tudo isso, para que ele possa ler o texto. O Narlo trabalha em escola, né? E como é período de férias agora, ele teve que viajar, visitar os parentes, tal, aproveitar o tempo. Então, por favor, Rafa, Mateus capítulo 19. Beleza. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades.
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Muito bom, irmãos. Então vamos lá, vamos pegar do começo aqui, lembrando que no capítulo anterior, quando falamos a respeito de Mateus capítulo 18, nós enfatizávamos a questão, a disputa entre os discípulos, acerca de quem deles seria o maior, né? E Jesus usa de alguns exemplos muito interessantes, inclusive ele puxa uma criança ali para o meio e encerra essa lição. Ele basicamente diz: agora vocês já entenderam que o maior entre vocês é o que serve? Isso é algo que a gente vê desde o começo do Evangelho até o final, a Escritura toda vai falando isso, mas o coração dos discípulos às vezes é muito parecido com o nosso coração. É um coração duro, né? Um coração que demora a entender aquilo que é a vontade do Senhor expressa, né? Expressa principalmente nas Escrituras. No capítulo 19, o que acontece é que Jesus encerra aquele assunto, mas na sua peregrinação aí, enquanto ele está ali saindo da Galileia, como diz no verso 1, e entrando nos confins da Judéia, ou seja, ele ultrapassa o Rio Jordão para o lado oriente e começa a ir para um lugar já mais distante. Ainda assim, os fariseus e os escribas da lei o perseguem. Então já faz 2 capítulos que a gente está vendo os religiosos indo atrás de Jesus para tentar pegar ele em alguma palavra que o viesse incriminar, né? E aí o que acontece? Eles continuam perseguindo Jesus. Mesmo quando Jesus sai do lugar geográfico onde eles geralmente se encontravam, os caras continuam caminhando junto com Jesus. Eu fico pensando muito quando eu leio esse texto, né? Como que o religioso chato é um cara apegado a Deus, né? Apegado a Deus pela razão errada, mas ainda assim apegado, né? A gente precisa sondar muito o nosso coração para ver qual é a motivação pela qual nós estamos tentando andar com Deus. Porque às vezes a gente está tentando andar com Deus para se justificar. Às vezes a gente está tentando andar com Deus para desqualificar o outro que de alguma forma não nos agrada. E esse era o caso dos fariseus aqui, né? Mas nós devemos andar com Deus pela motivação correta. E a motivação correta é poder ouvir dessas palavras da vida que Jesus trouxe e então torná-las realidade dentro do nosso coração e da nossa vida, o que é a parte mais difícil, obviamente, né? No verso 2, diz então que muitas pessoas seguiram a Jesus, e Jesus, como sempre, muito generoso, ministrou cura, acabou atendendo todas as pessoas ali. Então Jesus nunca negou esse tipo de coisa, né? Ele, inclusive, quando dizia que estava em locais que não era o foco do seu ministério, a gente falou de pelo menos 2 casos aqui, Jesus vai lá e cura, inclusive, gentios, pessoas que não faziam parte da promessa imediata ali, daquilo que era a obra de Jesus. Então a misericórdia de Jesus é expressa, né? Mas no verso 3, se repete o problema dos últimos 2 capítulos. Chega aos pés dele os fariseus, tentando. Então o que eles estão fazendo? Fazendo agora proposições para tentar derrubá-lo. E aqui, meus irmãos, tem algumas questões culturais que precisam ser consideradas, né? A pergunta deles, no verso 3 é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele está falando a respeito da carta de divórcio, que é um assunto que está descrito em Deuteronômio capítulo 24, especificamente no verso 1. Só que a pergunta deles não é uma questão absoluta a respeito do divórcio. A pergunta deles tem implícita uma situação que apenas uma pessoa da época vai conseguir compreender de maneira muito clara. Haviam 2 escolas dentro da doutrina dos fariseus muito fortes, 2 linhas rabínicas, e isso não está na Escritura, mas faz parte da tradição, né? Principalmente da tradição judaica, né? E essas escolas, tinha uma que era
extremamente misericordiosa, no sentido até de ser um pouco folgada, ser de um ensino um pouco até frouxo, e tinha uma outra que era muito zelosa. Ela tinha assim um zelo por aquilo que era o agradar a Deus, que fazia com que as coisas ficassem muito caras. Eu contei aqui já há algumas semanas atrás a história de como que Jesus, quando está respondendo a um fariseu, ele cita um rabino antigo, dizendo que aquilo que Jesus está dizendo, que é o resumo da lei, na verdade não é uma ideia inédita, mas é uma citação a esse rabino, que é um dos fundadores da doutrina dos fariseus. O nome dele é Shammai. E contemporâneo a ele havia um outro mestre, que é o dessa outra escola rabínica, e ele se chama Hillel. O Hillel era o amor em pessoa. O Shammai era o cara mais ignorante da face da terra. A história que eu citei para vocês naquela ocasião é que diz que um dia um cara subiu a escadaria do templo, chegou na frente do Shammai e falou assim: eu te desafio a me ensinar toda a lei enquanto eu permaneço com uma perna levantada. E aí o cara, com todo carinho, pegou a régua que ele usava para ensinar e deu-lhe uma reguada no meio do peito. E o cara foi caindo, ele foi tocando o cara reguada, escada abaixo, até o cara cair lá no chão. A hora que ele caiu lá no chão, ele virou, apontou a régua e falou assim: quer aprender a Torá? Quer aprender a lei? A lei é o seguinte: ama a Deus acima de todas as coisas e faz para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. A lei é isso, o resto é superficial, o resto é explicação. Então, quando Jesus é interpelado lá pelos fariseus, dizendo qual é o resumo da lei, o que Jesus faz? Cita a escola do tal do Shammai. Os fariseus devem ter ficado loucos da vida, porque o Shammai para eles era um grande ídolo. Aqui tem uma pegadinha implícita. A pegadinha basicamente é o seguinte: o que eles estão perguntando não é sobre o texto de Deuteronômio. O que eles estão perguntando é sobre qual interpretação do texto de Deuteronômio que Jesus gosta, que Jesus acata. E quais eram elas? O Shammai, que era esse cara violento, nervoso e tal, ele diz que só poderia haver divórcio em caso extremo. Que houvesse mesmo, por exemplo, assim, a questão de um adultério, uma coisa assim, explícita, uma coisa que não tem dúvidas. O Hillel já era mais moderado. Ele flexionava o conceito do divórcio, dizendo que ele poderia acontecer em muitas situações onde houvesse algum tipo de desajuste. Então é nessa sinuca de bico que os caras tentam colocar Jesus. E aí, Jesus? Você é do Shammai ou você é do Hillel? E entendendo isso agora, meus irmãos, vocês vão ver como é que a resposta de Jesus, ela se torna pesada, mas ao mesmo tempo é um tapa na cara dos fariseus. E traz para nós também um posicionamento a respeito das coisas do Senhor na Escritura, que embora faça com que tudo fique parecendo muito caro, a gente vai começar a se tornar mais feliz por depender única e exclusivamente da graça de Deus. Porque realmente não está a nosso alcance conseguir viver todos esses preceitos do mandamento da maneira mais assim precisa possível. É impossível. Então a lei não veio para salvar, a lei veio para denunciar o pecado. E agora que o pecado está denunciado, obrigado, Senhor, por sua graça, porque o Senhor nos perdoa, e o Senhor tendo nos perdoado, nós podemos agora fazer parte da família de Deus. Então a pergunta no verso 3 é essa: com qual escola o Senhor concorda? No verso 4 até o 6, a resposta de Jesus deixa absolutamente claro que ele não concorda com nenhuma delas. O que Jesus faz? Ele fala sobre o princípio. Ele puxa um negócio na essência daquilo que é a vontade absoluta de Deus. Esse texto aqui me lembrou também, irmãos, uma outra situação em que Jesus foi tentado e que a gente vê palavras que dizem meias verdades tentando distorcer a fala de Jesus. E quem fez isso na outra ocasião foi o próprio diabo. Lembra que lá, depois daquele jejum de 40 dias e 40 noites, quando Jesus está começando o seu ministério, ele literalmente é tentado pelo diabo. E o diabo começa a falar coisas da palavra de Deus, porém relativizando o seu sentido. Dizendo assim: você não é o filho de Deus? Está escrito que se você se jogar daqui, os anjos vão pegar na sua mão. E como é que Jesus respondia isso? Ele pegava uma palavra relativa e respondia através de conceitos absolutos.
Ele diz assim, é verdade, está escrito isso, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então esse é o jeito de Jesus trabalhar. Aqui é engraçado que essa tentação de natureza quase demoníaca, né, agora é feita por um homem, por um fariseu. Para a gente ver como que o ensino dessas pessoas estava assim com o coração distante mesmo daquilo que é a vontade do Senhor. E a resposta de Jesus é da mesma natureza. O que ele responde? Ele literalmente diz, citando a lei, né, e citando Gênesis, capítulo 1, verso 27, aqui no versículo 4, ele diz, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, enquanto a gente está discutindo as razões do divórcio, irmãos, nós precisamos ser muito honestos com relação a isso daqui. Divórcios acontecem. E qual é o nosso posicionamento diante disso daí? Graças ao Senhor por sua misericórdia, graças ao Senhor porque Ele perdoa os nossos pecados, porque mesmo quando a gente se coloca em situações que não são exatamente o padrão de Deus, ainda assim Ele não nos exclui. Está tudo certo. Mas a resposta de Jesus é o ideal. E o ideal é muito caro. Porque Ele está dizendo assim, ó, uma vez que vocês agora se casaram, vocês devem entender que não deveria haver separação. É como se Jesus estivesse elevando ao padrão a algo que a nós seres humanos é impossível. É impossível. Você fala assim, não, mas em caso de adultério, ele está dizendo, adultério é a dureza do coração de vocês. Né? Abandono é a dureza do coração de vocês. Violência, dureza. Mas não foi feito para ser assim. Porque se a gente for viver agora a partir daquilo que é, e não a partir daquilo que não é, então o divórcio não deveria nem sequer ser mencionado no nosso meio. E é cara essa conta. Porque nós sabemos que relacionamentos terminam o tempo todo. Infelizmente, né, gente? Então, que a gente possa se guiar por aquilo que é esse padrão de Deus. Ah, mas e quando eu não me encaixo? Isso acontece demais. Nós já tivemos, por exemplo, casos de divórcio, inclusive entre pastores dessa comunidade aqui. Casos que envolveu muita dor, envolveu adultério, exposição. Pensa numa situação triste. E nós choramos muito com ambas as partes, né? E aí? Bola para frente. Como que a gente faz? A gente se coloca diante de Deus e diz, Senhor, se não for por sua graça, não há esperança para nenhum de nós. Nós reconhecemos que o seu padrão é esse. Mas que miseráveis homens e mulheres nós somos. Se não for por sua graça, nenhum de nós consegue viver a plenitude daquilo que é a sua vontade. Então é legal isso, né, gente? Quando Deus eleva o padrão, Ele não está falando sobre regras, Ele está falando sobre um entendimento, uma visão de vida, um discernimento agora, que deveria guiar a nossa vida. Então o que nós vamos fazer? Se esforçar por viver a verdade, ao invés de ficar legislando o que pode e o que não pode. Complicado, né? Bom, verso 7, resposta agora dos fariseus, tentando relativizar a resposta de Jesus, porque ficou cara essa resposta, né? Eles dizem assim, por que então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E esse texto, como eu falei, está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Vamos abrir lá rapidinho, gente, porque eu achei esse texto aqui extremamente relevante aqui no caso. Deuteronômio 24. Diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por achar nela coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Então é só o verso 1 mesmo. Lembra que eu falei da interpretação dos rabinos? Então esse não achou graça ou fez alguma coisa feia, um interpretou de maneira dura, o outro interpretou de uma maneira extremamente liberal, e Jesus elevou o padrão a isso daqui só está na Escritura por causa da dureza do coração de vocês. Porque não era para ser desse jeito. Não era. Agora, o que é interessante? O que é essa carta de divórcio?
O que é essa carta de repúdio? Gente, muito simples. Na ocasião, uma mulher repudiada, ela jamais viria a constituir família novamente. Porque quando um homem ia se casar com uma mulher, se essa mulher não fosse virgem, ela não servia para casar. Ela literalmente seria tratada como uma prostituta. Olha o problema da situação. Só que nesta ocasião, nós estamos falando de uma mulher que por alguma razão, ela teve algum estresse ali com seu marido, sem entrar nos detalhes, e que esse homem está querendo mandar essa mulher embora, porque o coração dele é duro demais e ele não consegue administrar a situação. Então a carta de divórcio, porque você vê aqui no texto, é apenas o homem que dá a carta para a mulher, segundo a tradição antiga lá dos judeus, né? Mas essa carta serve para quê? Para salvar a mulher. Porque quando ele dá a carta de divórcio para uma mulher, e não apenas a põe para fora de casa, o que ele está dizendo é o seguinte: se essa mulher agora conhecer outro homem e ela apresentar a carta, ele pode recebê-la. Porque essa carta endossa a ideia de que ela não é uma prostituta, de que ela é uma mulher que foi casada e que por alguma razão não está casada mais. Então esta é a razão da carta de divórcio. Só que os caras estão querendo legislar a situação aqui. Eles estão querendo dizer assim, não, mas Moisés falou que podia dar a carta. Então por que o Senhor está dizendo que esse padrão de Deus aí é que no princípio não era para ser assim, não era para a gente fazer esse tipo de coisa? Pois é, Jesus aí depois vem mastigando, vem explicando e vai quebrando as pernas da galera a partir do verso 8. Verso 8 diz assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim, como a gente já citou. E depois ele diz que aquele que repudia sua mulher sem um motivo muito justo, que no caso aqui seria uma relação sexual ilícita, né? Ou até mesmo aquela pessoa que é repudiada sem um motivo muito justo, caso ela venha contrair um novo relacionamento, esse relacionamento seria adultério, seria pecado. Mais uma vez trazendo para a nossa realidade, gente. Nós não temos muitos casos de relacionamentos que terminaram por motivos fúteis. Beleza. A dureza do nosso coração é uma coisa triste, né? E aí? E aí, gente, que é bola para frente. A gente se arrepende do nosso pecado, faz de tudo para não fazer de novo, mas ninguém tem que ficar voltando para trás não, viu, gente? Eu já vi umas doutrinas esquisitas aí, de gente que casou 2, 3, 4 vezes. Depois que a pessoa casou 4 vezes, aparece um iluminado lá e fala assim, não, você tem que voltar lá no seu primeiro marido. Vocês já ouviram umas bobagens dessas? Eu já ouvi. E eu já vi gente, sabe, por não conhecer Deus e a sua vontade, viveu em vários relacionamentos, teve filho com várias mulheres, ou mulheres teve filho com vários homens. Aí depois, no final da história, ela recebeu uma palavra dessa, e aí ela desfez um relacionamento, que é como ela chegou agora diante de Deus, para tentar consertar no primeiro, e o último estado ficou pior do que estava antes. Gente, o próprio capítulo, que a gente leu aqui, o capítulo 24 de Deuteronômio, no verso 1, fala sobre a carta de divórcio. Mas no verso 2 e 3, fala uma outra coisa muito interessante. Diz que a mulher que foi repudiada, ou seja, que recebeu a carta de divórcio, ela pode se casar de novo e toca a vida. Agora, se porventura ela ficar viúva ou ela for repudiada de novo, a única coisa que não é recomendado é ela voltar com o primeiro marido. Ou seja, é o oposto dos ensinamentos que a gente vê aí nesse mundo gospel nosso. Então, gente, pelo amor de Deus, o que é casamento para nós, né? Casamento é intimidade mais compromisso. Quem fala que casamento é só a intimidade, a consumação da intimidade, não está lendo as coisas pelo viés adequado. Intimidade sem compromisso é o que nós chamamos de prostituição ou de fornicação. Casamento é intimidade e compromisso. Compromisso sem intimidade é tão pecado quanto intimidade sem compromisso. Então não dá também para a gente chamar de casamento muita coisa que foi feita no papel. É ruim isso, né? Então que a gente saiba colocar as nossas fichas mesmo, quando a gente vai estabelecer um relacionamento, fazendo com que a gente tenha toda a intimidade, todo compromisso, sem reservas, segundo o padrão que Jesus está dizendo para nós que a gente deve viver. Mas e se der errado? Gente, é óbvio que vai dar errado. São duas pessoas diferentes que vão juntar dois universos em colisão. Mas agora Deus está dizendo que Ele nos vê como uma só carne.
Então que a gente não ouse separar aquilo que Deus uniu. E se der errado, o que a gente faz? Se der errado mesmo, virar uma tragédia, como eventualmente acontece, nós choramos. Mas a gente não vai matar ninguém por causa disso. Nós vamos ser misericordiosos. E nós vamos acolher todo mundo. E mais uma vez vamos dizer, Senhor, que homens e mulheres miseráveis nós somos. Se não for por sua graça, não tem jeito. Então, gente, a gente fala muito sobre casamento, a gente fala muito sobre essa questão da nossa responsabilidade, e tudo isso porque nós acreditamos nesse padrão elevado que Cristo está trazendo para nós. É caro para você, é caro para mim, é caro para todo mundo. Mas não dá para relativizar a palavra de Jesus para tentar trazer um senso de conforto ou de conveniência para nós. Isso não faria sentido nenhum, né? O que mais? Os seus discípulos agora no verso 10, né? Dão quase uma crise. O que eles respondem? Eles dizem assim: se assim é a condição do homem relativa à mulher, então não convém casar. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: não, peraí, Jesus, quer dizer então que se eu casar, e o casamento for mal, o casamento der tudo errado, ou a mulher não for tudo aquilo que eu estava esperando, ou de repente até tiver umas coisas assim mais graves mesmo, o Senhor está dizendo, segundo o seu padrão, que uma vez que a gente é uma só carne, a gente deveria permanecer do jeito que está mesmo. Você está louco, Jesus? Ficou caro demais essa conta. É melhor, então a gente tem que casar. E a resposta de Jesus aqui é muito interessante. É muito interessante. Eu li esse versículo aqui anteriormente, gente, o verso 11, pensando que Jesus estava falando a respeito do se abster do casar. E na verdade Jesus está falando sobre o casar. Você vai ver a diferença aqui na leitura. Verso 11, o que Jesus responde? Ele diz assim: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Que palavra? A palavra dos discípulos, que eles disseram que então é melhor nem casar. Jesus, em outras palavras, está explicando o seguinte: olha, não casar realmente é mais fácil, mas nem todos estão preparados para suportar isso daí. Por quê? Porque a gente foi feito para viver junto. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Então nem todo mundo está pronto para receber esse ensinamento aí de vocês. Aí você fala assim: ah, mas não casar não tem nada de errado, não? Não, gente. A gente tem pessoas na Escritura que são testemunho de não ter casado. Como, por exemplo, Paulo. Paulo põe até um peso nas suas cartas que é constrangedor. Paulo fala assim: olha, você está solteiro, não procure casamento. Se dedique às coisas do Senhor. Agora, você está casado? Então fica casado. E Paulo depois ainda diz assim: quem não está casado, ou quem está numa situação igual a minha, fica do jeito que está. Porque seria até melhor se você não mexesse com isso. E para pôr peso nas palavras, ele fala assim: quem está dizendo isso não é Deus, não é o Espírito. Quem está dizendo isso sou eu, o Paulo. Mas lembre-se que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então o Paulo assim, é de uma graça na sua explicação, né? E o que ele está falando é mentira? Não é mentira. De fato, ser casado divide as nossas responsabilidades e divide o foco do nosso compromisso. Né? Quem é casado tem que se ocupar da família. Quem é solteiro, se não tiver um gato, um cachorro ou uma planta para ter que dar água, literalmente você pode se concentrar nas coisas de Deus. É você e Deus, basicamente. Pronto, acabou, né? Vamos todo mundo não casar? Aí Jesus responde: nem todo mundo está pronto para receber esse tipo de mensagem. Porque nós não fomos feitos para ficar desse jeito, tá? A gente foi feito para ficar casado, por incrível que pareça, né, gente? E no verso 12, Jesus aqui fala sobre os incapazes ao casamento, os incapazes a estabelecer um matrimônio. Ele diz assim: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Gente, o que é o eunuco? O eunuco é uma pessoa que foi mutilada nos seus órgãos genitais. Os eunucos eram sempre homens, né? E geralmente os eunucos eles tinham uma função muito interessante. O rei tinha um harém cheio de mulheres lá,
Aí quem que ele botava para tomar conta das mulheres? Um eunuco, porque ele tem certeza que o cara não vai aprontar muita coisa, né? Mas os eunucos tinham muitas funções dentro das cortes, né? E muitos desses eunucos acabavam até caindo na homossexualidade. Uma coisa delicada, né, gente? Mas são pessoas que eram mutiladas quando crianças ainda, né? Então isso é a figura do eunuco, é uma pessoa mutilada nos seus órgãos sexuais. E o que Jesus está dizendo? Tem gente que nasce eunuco. Ele está falando de gente mutilada? Não necessariamente. Ele está dizendo de eunuco no sentido de que tem gente que, de repente, tem tudo, as ferramentas, mas ou ela não funciona ou não tem vontade. Isso pode ser algo de nascença. Não tem nada errado. Ou pode não ter mesmo. Não tem nada de errado. Deus não errou com nenhum de nós. Ele está dizendo também que há eunucos que foram feitos pela mão dos homens, como é o caso que eu disse dessas crianças que depois eram usadas pelos reis. Mas ele depois fala que existem eunucos que castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então para cortar tudo fora por causa do reino de Deus? Não, gente. É gente que, podendo receber esta vocação, vai voluntariamente dizer assim: eu quero viver como se eu não tivesse as ferramentas e não vou usá-las porque eu quero me dedicar às coisas do Senhor. Então não tem nada de errado nisso, tá? Há umas pressões sociais que a gente vive complicada, né, gente? A igreja, nas últimas décadas, ela fica trabalhando com os adolescentes assim, né? Gente, vocês têm que arrumar namorada. Ou não tem que arrumar namorada, né? Fica sufocando o negócio. Aí quando o cara faz 18 anos, fica assim: você tem que arrumar uma namorada. Aí a hora que o cara arruma uma namorada, fala assim: vocês têm que casar. Aí a gente pega todo mundo, com todo tipo de problema, desajuste, gente viciada em pornografia, gente que tem família desajustada, não teve boa referência de pai e de mãe, não sabe o que é ser homem, não sabe o que é ser mulher, gente que não sabe nada de nada da vida. E o que a gente fazia na igreja? Pressionava essas pessoas falando: vocês têm que casar. Aí a gente enfia o povo no casamento e nós estamos colhendo o que estamos colhendo. Um tanto de relacionamento que não se sustenta. Que a hora que cai dois para dentro de uma casa, eles descobrem que o negócio é um pouquinho mais complicado, que custa caro mesmo. É bênção? É bênção, mas envolve muito esforço. E aí esse tanto de relacionamento que acaba, né? E quando não acaba, vem mais pressão. E aí, quando vocês vão ter filho? Aí você tem o tal do filho, e aí, quando vocês vão ter outro? Gente, vamos parar de ser juiz da vida dos outros. Véio. Pode ser que no nosso meio, alguém receba uma vocação do Senhor, de falar assim: eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Ah, quer dizer que você nunca vai casar? Não, você literalmente tem que dizer assim: isso não é uma prioridade para mim hoje. Se é da vontade do Senhor, que eu conheça alguém e venha estabelecer um relacionamento, então no tempo oportuno que o Senhor venha providenciar. Mas eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Quando eu vim para o Sal da Terra, né, foi muito engraçado, porque eu conheci o Rafa, o Gustavo, e alguns amigos falavam assim para a gente, né, falavam assim: e aí, velho, como é que tá lá no Sal da Terra agora, né? Cheio de menina para namorar, tal. Agora você pode namorar de boa, né? E eu ouvia aquilo, eu falava: gente, o que esse povo está falando? Do que esse povo está falando? Porque a razão pela qual, na época, eu fui para o Sal da Terra, foi para a gente começar o que era o embrião dessa comunidade. Não tinha nada a ver com arrumar namorado só porque lá tinha mulher caindo pela janela mesmo. Isso era verdade, né? Até tem ainda. De vez em quando a gente quer mandar uns irmãos para lá para ver se o cara resolve o problema dele. Faz parte. Não tem nada errado. Mas, gente, esse nunca foi o nosso foco. E nunca foi mesmo. E não sendo o nosso foco, nós vivemos todas as coisas que tinha que viver. Né? Então, lá, literalmente, tinha que ter tanto de mulher dando em cima da gente. Em cima do Rafa, vocês não fazem ideia do tanto. Era nervoso, né, Rafa? E o que o Rafa fez? Esperou. Ele escolheu esperar? Não. Ele focou nas coisas de Deus. E fazendo as coisas de Deus, ele conheceu a Cláudia, em missões. Porque tanto de mulher dando mole. Eu também, quando cheguei lá, foi muito engraçado, porque, tipo assim, tinha muita mulher mesmo, gente. A gente era mais magro, mais bonito, né? Tá. E aí fala assim: como é que você fez para conquistar a Marina? Eu não fiz nada não, ela que veio dando em cima de mim assim, uns 6 meses. É verdade, depois ela testemunha para vocês essa história. Né? Então, é isso. Que a gente se concentre nas coisas de Deus, ao invés da gente ficar querendo resolver o problema com a força do nosso braço. Então, como eu não tenho dúvida de que Deus me deu a mulher que Ele queria, não dá para eu reclamar, né? Porque eu vou reclamar com quem? Com Deus?
Então nós abraçamos o BO e vamos embora até o final. Seja lá onde for esse final, né, gente? Então vamos pensar sempre nessa perspectiva, de que o eunuco que se faz por causa do reino dos céus, não é alguém que se mutila, mas é alguém que literalmente abraça essa vocação de priorizar as coisas do Senhor. E se o Senhor disser que é isso mesmo, vai até o final da vida. Sem essas pressões bobas de quando você vai namorar, quando você vai casar, quando você vai não sei o que lá. A gente tem que pressionar para casar o cara que está namorando há 6 anos. Que aí também já é falta de vergonha na cara, né, gente? E tem umas pessoas desse jeito. Meu pai namorou, segundo ele, 7 anos. Eu falava, pai, como? Aí meu pai tem um funcionário na empresa dele que namorou acho que uns 11 anos. Eu falava, velho, como, cara? Eu falei, eu tenho 13 anos de casado, você tem 11 de namoro. Tipo assim, como assim, velho? Tudo que vocês tinham para conhecer um a respeito do outro, vocês já conheceram. Agora é só caindo para debaixo do mesmo telhado mesmo, para aparecer umas variáveis novas na história, né? Então, é isso daí, gente, que a gente possa ser misericordioso, tá? No verso 13, Jesus agora tem a oportunidade de relembrar os discípulos a respeito de um princípio que a gente falou no capítulo passado, gente. No capítulo passado, quando os discípulos perguntam quem é o maior, Jesus vai lá, puxa uma criança no meio e diz assim, quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser como essa criança. Infantilizado? Não, com um coração ensinável, humilde. E a gente falou muito sobre a questão da humildade, exigir de nós um voluntariado no sentido de, se necessário, ser humilhado, para que possa prevalecer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então aqui, o que acontece? O povo tenta trazer umas crianças, e o texto dá a entender, quando a gente vai para os originais, que essas crianças não são meninos, como talvez seja visto no capítulo anterior, mas que sejam bebês mesmo. É como se algumas pessoas estivessem com bebês de colo e trouxessem para Jesus abençoá-las. Colocar a mão e falar... Pô, velho, pensa que legal, né? Alguém colocar a mão, Deus colocar a mão no seu filho e abençoar. Esse menino vai ser tudo na vida, né? Não tem como dar errado, né? Então a busca é legítima. Os pais e as mães que estão ali estão buscando algo legítimo. E o que os discípulos fazem? Não deixa. Fala, não. E aí Jesus, no verso 14, responde, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que a gente tem que ser como criança, para poder receber as coisas de Deus. Aí agora, os caras estão trazendo a criança de verdade, literalmente, e vocês ainda estão tropeçando num ensino que eu já dei no capítulo anterior aqui. Olha como o coração da gente é duro, né, gente? Como é difícil da gente pegar essas coisas. Tem uma explicação do Brennan Manning, num dos livros dele, eu não me lembro qual. Eu não lembro se é o Impostor que Vive em Mim ou Evangelho Maltrapilho, um desses dois. Ele é um pregador assim, que falava muito a respeito da graça de Deus, né? E ele fala sobre a salvação das crianças. Eu nunca vi um texto tão preciso na explicação do porquê que o reino dos céus é das crianças. Não é Bíblia, viu, gente? É algo que é uma interpretação, mas é uma interpretação muito graciosa e por isso que eu achei oportuno compartilhar com vocês. Ele diz assim, as crianças não são salvas pela sua pureza, porque ninguém é puro diante de Deus. Nós já nascemos nos nossos pecados. Ou seja, até mesmo os bebês de colo, se a gente for olhar assim, ao pé da letra, pela justiça de Deus, eles seriam merecedores do inferno. Mas por que Deus salva as crianças nessas condições? Porque a bondade e a misericórdia de Deus, sendo tamanha, Ele não exige da pessoa aquilo que ela não tem a possibilidade de dar. Evangelho Maltrapilho, né? E o que a criança não pode dar? O senso de arrependimento diante do reconhecimento dos seus pecados. Então, como a criança é incapaz de reconhecer os seus pecados, porque ela ainda não tem maturidade para isso, então Deus estende de sua graça para com todas elas. É de uma visão assim extraordinária, né? Então vamos ficar todo mundo infantilizado? Não tem jeito. Quando a gente cresce, a gente ganha a capacidade agora de discernir o que é bom e o que é mal. Então nós precisamos acertar? Não, é pior do que isso. Nós precisamos, mesmo quando a gente não acerta,
reconhecer o nosso erro. Se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e agora eu vou me esforçar para não fazer mais de novo. E bola para frente. E se acontecer de novo? Que seja um acidente, e não algo premeditado. Então a criança, ela erra, e cada erro da criança é genuíno, é legítimo, e aí Deus vem e perdoa. Agora o erro do adulto, infelizmente, é quase sempre premeditado. Os nossos pecados são premeditados, né, gente? Verso 16. Chega também aqui numa história famosa, em que diz no texto que aproximou-se de Jesus um jovem. Na minha Bíblia diz mancebo, porque a minha Bíblia é mais velha que a sua, Rafa. E ele diz: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Gente, de que se trata essa história que é descrita como a história do jovem rico, né? Em alguns subtítulos aí das Bíblias está descrito dessa forma, que é um cara que possui muitas posses e agora, quando chega na presença de Jesus, é confrontado com o ensino de Jesus e, de certo modo, se desqualifica por conta da sua postura. O que ele está perguntando? Ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Gente, a pergunta dele revela um entendimento equivocado a respeito da forma de Deus trabalhar na nossa vida. Quando ele pergunta o que eu preciso fazer de bom para conseguir a vida eterna, ele está dizendo que ele acredita que a salvação pode ser obtida através das nossas boas obras. Este é o equívoco dele. Então ele é um homem que no exterior, quando você fala de boas obras, de observância das leis, a gente vai vendo aqui nesse bloco de versículos que ele tem bom testemunho a respeito de tudo. Só que ele está com a fé desajustada, porque ele acredita que aquilo que ele faz de bom o habilite para a salvação. E é exatamente neste ponto que Jesus agora vai questioná-lo e vai mostrar para ele que a fé dele é uma fé de fachada. O problema dele, gente, não é o dinheiro. O problema dele é achar que a salvação vai ser obtida por mérito. Essa é a crise dele. Então, ele pergunta, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Verso 17, Jesus já responde, citando, inclusive, o Antigo Testamento. Ele diz assim: por que você me chama bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus aqui choveu no molhado mesmo. Guarda os mandamentos. Qual que é a resposta dele no verso 18? Quais? Que pergunta, né, gente? Quanto mais ele vai falando aqui, mais vai ficando complicada a situação dele. E aí, você tem que prestar atenção agora na resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus só tem mandamentos de natureza de consciência. E poucos mandamentos no que se refere a ações, a algo que você possa fazer. Então Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Verso 19: honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus está chamando a atenção aqui? Ele diz assim: o propósito da lei não é você focar naquilo que você está tentando fazer para obter a salvação. É você colocar o seu coração no lugar correto, entendendo que se o seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, você automaticamente vive como um filho dele. E aí você não vai fazer todas essas coisas que o texto aqui está dizendo. E na aparência, na estética, esse homem já fazia isso tudo. Ele dizia: eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não adultero, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, só que pela razão errada. Ele está tentando fazer isso para ser qualificado, e não fazer isso porque verdadeiramente ama a Deus, porque ama a sua vontade. E aí, no verso 20, ele complica mais ainda a sua situação. Diz assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E aí Jesus encarece a conta. Ele fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que Jesus está dizendo? Quando ele diz ser perfeito, ele está se referindo a ser completo, a ser maduro, a não ter em si mesmo a falta de mais nada.
Se esse homem chega em Jesus e pergunta o que lhe falta, tendo ele a percepção de que ele já obedece todos os mandamentos, é porque há nele um vazio, há nele uma dúvida. Ele fala assim: olha, eu tenho feito todas as coisas e ainda a minha percepção é de que eu não estou lá. Então o que me falta? E o que Jesus está dizendo é: te falta ser perfeito, ser maduro, fazer tudo o que você está fazendo pela razão certa, pela motivação correta, com o coração no lugar correto. Então Jesus chama ele agora à perfeição. E aí Jesus manda ele lá e distribui tudo que ele tem? Sim, só que nós temos que entender que a ordenança de Jesus aqui é pontual. Por quê? Qual é o problema desse jovem? O problema desse jovem é que ele confia na força do seu próprio braço. Então, por ser ele uma pessoa de muitas posses, ele acreditava que da mesma maneira que ele resolveu o problema da sua vida através do seu trabalho, ele poderia resolver o problema da sua salvação através do seu esforço. E aí Jesus mexe na ferida. O que Jesus fala para ele? Fala assim: se livra disso tudo que você conseguiu com a força do seu braço, que é onde você deposita a sua confiança. Se livra disso tudo. Vende tudo e dá para os pobres. Jesus mandou outros ricos vender tudo e dar para os pobres? Não. E ele já não esteve também com outros ricos aqui no texto que a gente falou? Teve. Vocês lembram do Zaqueu, que era cobrador de imposto? Que fizeram até aquela música lá do Como Zaqueu, né? Aquela música horrível. E ele era um homem rico. E aquele homem, quando se converte, Jesus nem teve que mandar, hein? Ele virou e falou assim: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Da onde ele tirou esse número? Quando alguém prejudicava alguém, tinha que restituir em dobro, isso é a lei. Só que quando alguém prejudicava alguém na sua única fonte de renda, a punição era 4 vezes mais. Então esse homem agora, tendo Jesus na sua casa, tendo a presença de Jesus ali na sua mesa, ele ficou tão tocado, que ele já aplicou para si mesmo a punição mais cara. E Jesus nem pediu para ele fazer isso. Mas ele virou e falou assim: Senhor, eu agora quero viver de maneira diferente. Se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou aplicar em mim a punição mais cara. Então a gente vê a salvação de Deus chegando na vida daquele homem. Aquele homem era rico. Quando ele restituiu todo mundo 4 vezes mais, ele deixou de ser rico? Não. Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres? Não. Porque pelo que se entende naquela passagem, ele entendeu que a salvação ou a sua confiança não pode estar nos seus bens ou na força do seu braço. Agora, este jovem aqui, o tempo todo está falando sobre o que eu faço, o que eu tenho, o que eu posso. E quando Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele está dizendo assim: se livra de tudo aquilo que você deposita então a sua confiança, e aí você vai ser perfeito, porque você já obedece os mandamentos. O que está te faltando é obedecer os mandamentos pela razão correta, porque não é só fazer certo, é fazer certo com a consciência correta, com a motivação correta. E aí o que acontece? Verso 22, ouvindo ele essa palavra, retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades. Olha que coisa triste, né, gente? Ele não conseguiu suportar o abrir mão daquilo que era as suas garantias, as suas certezas. No verso 23, Jesus coloca mais uma vez aquele padrão de Deus elevado, que faz com que a gente se sinta miserável na presença dele, né? Ele diz assim: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Gente, Jesus tem problema com rico? Não. A Escritura fala a respeito de muitos homens que foram ricos e ainda assim foram íntegros na presença do Senhor. A gente pode listar, por exemplo, Abraão, Jó, o José lá do Egito, virou o vice-faraó. Não tinha ninguém mais rico que ele, a não ser o faraó. Quem mais? O José de Arimateia, que é aquele que providencia até o enterro de Jesus. Então tem muitos homens que são ricos na Escritura. A riqueza não tem problema nela mesma, não é essa a crise. É o amor ao dinheiro, acima desse amor a Deus e o amor ao próximo, é que se torna o problema. Mas Jesus fala isso, né? É difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o rico deposita muitas vezes a sua confiança naquilo que ele tem, ou naquilo que é o seu esforço. E isso é muito triste, porque nós precisamos confiar em Deus.
E aí no verso 24, Jesus diz: e outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Meus irmãos, essa expressão aqui causa tensão em todo mundo. Então há três interpretações gerais a respeito dessa ideia do camelo no fundo da agulha. E na verdade todas apontam para a mesma ideia. Nós estamos falando de passar uma coisa muito grande num buraco muito estreito. Então não há dúvidas de interpretação. O que Jesus está citando com essa ideia são alguns provérbios que eram comuns para os mestres, os rabinos da época. Eles citavam alguns provérbios, e dois deles mais conhecidos falavam sobre o fundo da agulha, né, onde era para passar o camelo, como um portal, onde ele passava o camelo, mas a carga amarrada em cima do camelo não passava. Então esse seria um provérbio que fala sobre fundo da agulha. O outro provérbio fala sobre o camelo ser uma corda de navio para passar no fundo de uma agulha. Então, mais uma vez, é um negócio muito grande para passar num buraco muito pequeno. Então, como que a gente deve interpretar? Literalmente mesmo. Porque todas as explicações vão para o mesmo rumo. Né? Fala assim, olha, para passar um negócio muito grande num buraco muito pequeno, a gente precisa de um milagre. Porque o negócio não passa fácil, não. E aí, o que acontece? Os seus discípulos, no verso 25, se desesperam. Eles dizem assim: quem poderá, pois, salvar-se? Deixa eu só explicar a dúvida dos discípulos aqui. Era um entendimento comum na vida de qualquer judeu, inclusive nos discípulos de Jesus, de que as posses materiais eram sinais da bênção de Deus. Então, ser rico era um conceito de ser abençoado. Eu não estou falando, obviamente, do que rouba, do que extorque, do governante corrupto. Mas quando uma pessoa, com o seu trabalho, conseguia prosperar e se tornar rica, todo mundo dizia: este homem é um homem abençoado por Deus. E nós vivemos numa época hoje que parece que a gente tem raiva de rico, gente. Não é uma coisa triste? A gente tem uma dor de cotovelo, né? Parece que a gente cultiva a miséria, a gente tem orgulho de ser pobre. Gente, ser pobre não é virtude nenhuma. Não há virtude nesse conceito de pobreza que a gente nos nossos dias está cultivando. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar? Lógico. E se a prosperidade vier de maneira material, a gente deve viver com o coração íntegro, administrando o que Deus nos confiou como fiéis dispenseiros, aqueles que administram em favor de tudo aquilo que é a vontade de Deus. Não tem problema ter dinheiro. Mas nesse contexto aqui, os caras viam alguém rico e falavam assim: ah, esse aí é o abençoado por Deus. Só que Jesus acabou de explicar que dificilmente o rico entra no reino dos céus. E o pensamento na cabeça dos discípulos então é o seguinte: ué, mas se nem o rico, que é abençoado pelo Senhor, não entra, o que sobrou para o pobre? Essa é a dúvida deles. É uma dúvida legítima. É disso que eles estão falando. Mas se nem o rico vai entrar, então os pobres estão perdidos. Porque nós não somos abençoados nem agora. Ué. Como que nós vamos nos salvar? E a resposta de Jesus no verso 26, meus irmãos, é o resumo do Novo Testamento. Ele diz assim: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele está falando de entrar rico no reino dos céus? Não, ele está falando de entrar qualquer um no reino dos céus. Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, independente se a gente é rico, é pobre, se a gente tem muito, se a gente tem pouco, a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. A gente tem que se apresentar perante Ele miseravelmente. Independente se nosso casamento está dando certo, está dando errado, se a gente é divorciado, se a gente peca assim, a gente peca assado. Gente, a gente cata os cacos, vai para frente, se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, se não for pela sua graça, pela sua misericórdia, é impossível para nós. Mas para Deus tudo é possível. Então a gente tem que se apresentar como essas pessoas verdadeiramente pobres de espírito, que reconhecem a sua miséria. Muito legal isso daqui, né, gente? E aí, no verso 27, Pedro toma a palavra. Pedro sempre é o cara que toma a palavra, sempre o cara que toma a frente. E ele diz: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Não leia as palavras de Pedro, tá, gente? Colocando um peso assim de que ele está sendo mercenário, ou de que ele está interessado em algo que possa estar recebendo assim materialmente, né? A dúvida dele é legítima. Ele fala: poxa, Senhor, nós abrimos mão de tudo. Então, quais são as promessas do Senhor para nós, né? E Jesus fala, ele fala que todos aqueles que deixaram casas, família, vão receber muitas coisas mais.
O que Pedro está dizendo basicamente é o seguinte: e nós, que não fizemos como esse jovem, que infelizmente não teve a coragem de confiar no Senhor? E Jesus então diz assim: vocês vão receber todas as bênçãos por parte do meu Pai, né? E no verso 30, Jesus encerra com uma frase que tem um peso delicado aqui. Ele diz assim: porém muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão derradeiros. Na minha Bíblia não está derradeiro, não está último, está derradeiro, né? Muitos derradeiros serão os primeiros. O que significa isso daqui? Os da lei, que receberam a lei de Moisés, eles foram chamados primeiro. Mas os que foram chamados por último agora no tempo da graça, muitos receberão das coisas de Deus primeiro. Então, com relação a todos esses ensinamentos, é isso que Jesus está falando. Tem gente que está chegando agora, por essa pregação, que vai entrar no reino dos céus primeiro do que aqueles que zelam pela lei, pelo mandamento, pela vontade de Deus. Então, no reino de Deus é assim que funciona. É segundo a vontade de Deus, segundo a sua benevolência, segundo o seu desejo, e não segundo a nossa competência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocando mais uma vez na sua presença, clamamos para que o seu Espírito traga a nós a plena consciência de quem nós somos, de quais são os nossos pecados, de onde está depositada a confiança do nosso coração, e pedimos tudo isso, Senhor Deus, para que haja em nós verdadeira postura de consertar o que tem que ser consertado, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, Pai. Se há coisas na nossa vida que têm ocupado o lugar do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê força para nos livrarmos delas se necessário. Porque não adianta nada a gente resolver os nossos problemas hoje e não ter parte com o Senhor na eternidade, Pai. Então perdoa o nosso pecado como tem perdoado até aqui, Senhor. E nos dá uma disposição de viver de maneira diferente daqui em diante. Que a nossa confiança esteja plenamente na sua palavra e na sua vontade, e não nos méritos que porventura a gente acha que mereça por conta dos nossos esforços. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.